Olá, senhores. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre inspeção de soldas por ultrassom. Como sempre, não posso deixar de me apresentar. Sou o Rafael, né? Tenho ministrado aqui nessas últimas videoaulas a matéria de inspeção por ultrassom. E hoje nós temos nossa última videoaula, né? E dentro dessa nossa última videoaula, dentro da matéria de ultrassom, iremos tratar sobre os métodos e técnicas de inspeção. Ou seja, quando você ensaia por ultrassom, não é simplesmente o passo que você tem de chegar e encostar o cabeçote sobre a superfície com o devido acoplante e inspecionar. Não, existem métodos, existem meios, né? Tipos de ensaios, e tais tipos serão descritos nessa nossa videoaula de agora, que se segue. Acompanhem a leitura. Os métodos, tipos e técnicas básicas de inspeção podem ser divididos conforme abaixo. Primeiros são os métodos de inspeção pulso-eco, que é o método comum, utilizado pelo inspetor manualmente, né? É o mais comum. O por transparência, que veremos a seguir, que necessita de 2 cabeçotes. O também, que é utilizado em espessuras um pouco mais grossas, né? Para chapas um pouco mais espessas. E o por ressonância, que é o que utiliza o sistema de conversões de energia, né, da forma longitudinal para transversal. Bom, as técnicas de inspeção, ou seja, são as formas na qual a inspeção se tem. Ela pode ser feita por contato, que é quando você pega o seu cabeçote e encosta no seu material, normalmente. E por imersão, que é aquele cabeçote, tanque que eu mostrei aos senhores na aula passada, né, na videoaula passada. Que é necessário que ele esteja o quê? Submerso em um meio, né? Um meio líquido, geralmente água. Certo? E os tipos de inspeção, que são os 2 que eu já descrevi aos senhores também. Que é o manual, no qual o inspetor de ultrassom ele manualmente faz a varredura. E é o tipo automático, né? Que faz com que a varredura seja feita pelo Phased, né? Phased Array, que é aquele que possui uma varredura S-Scan, que é muito mais abrangente e à prova de falhas, né? Por ser mecanizado. Bom, senhores, vamos em frente. Vamos começar pelo pulso eco. Pulso eco é o que nós conhecemos, o tradicional. Então vamos à leitura. Método onde se emprega normalmente um único transdutor para emitir e receber ondas. Nesse caso, o transdutor não emite continuamente ondas sônicas, mas sim pulsos de ondas. Certo? Ou seja, ele não é uma coisa constante. São pulsos, né, intermitentes, que são introduzidas no material em intervalos regulares de tempo, através de quê? De um acoplante. Lembra que eu falei, senhores, que o acoplante é necessário para que não haja o contato da energia ultrassônica com o ar, que ele não se dissipe? E daí o nome pulso eco, ou seja, é uma sucessão ritmada de pulsos, com o auxílio do acoplante, penetram no material e fazem com que você tenha a recepção, que são os picos na tela, né? E você consegue determinar se são ou não descontinuidades. Correto? Segundo tópico, se os pulsos encontram uma superfície refletora, parte ou toda a energia é refletida e retorna ao transdutor, converte as vibrações em energia elétrica e a transforma em sinal na tela do aparelho. Bom, muito simples. É o princípio do ultrassom. A onda incidiu no material. Ela tem 2 alternativas. Ou ela vai ao eco de fundo, ou ela encontra uma interface que seria uma descontinuidade. Nesse caso, quando você encontra uma descontinuidade, ela volta com uma intensidade sonora maior do que quando se fosse somente ao fundo e voltasse. Por quê? Porque o caminho que ela percorreu até encontrar essa interface da descontinuidade é menor do que a distância sonora que foi percorrida até o fundo e retornada à sua superfície. Por isso que o eco, que o pico referente a uma possível descontinuidade ou a uma descontinuidade de fato, ele geralmente é maior do que os picos normais e é determinado por uma curva chamada curva DAC, que é uma curva de referência. Todos os picos acima dessa curva DAC são julgados e, de acordo com parâmetros procedimentais, se ele estiver a partir de uma queda de 6 decibéis acima, com a sua amplitude acima da curva de 100, ele é uma descontinuidade. Se não,
existem parâmetros a serem seguidos, né, que só de acordo com o procedimento para você proceder da forma correta. Bom, terceiro tópico. Esse processo de emissão e recepção de pulsos de energia ultrassônica é repetido para cada pulso sucessivo. Óbvio, senhores. Se você incidiu um pulso, esse pulso vai voltar. Ou seja, para cada emissão vai ter o quê? Uma recepção. Se você emitiu 1000 pulsos, você vai ter uma recepção de 1000 pulsos. É aplicado em 90% dos casos, pois possui inúmeras vantagens, tais como: pode-se localizar a descontinuidade. Óbvio, você vai ter a noção da posição dela com relação à altura, ao tamanho e à localização dela em relação à extensão da sua tubulação ou da sua chapa, seja lá o que você estiver ensaiando, né, o que estiver sendo ensaiado. Segunda vantagem, o tamanho da descontinuidade é proporcional à altura do sinal refletido. Senhores, quanto maior for a indicação da descontinuidade na tela, maior será a indicação do sinal. Maior será a indicação da descontinuidade. Por quê? À medida que ela é grande, o comprimento de onda que seria responsável por essa varredura, um só não será suficiente. Então é necessário que haja o quê? Toda uma energia sônica que será refletida, que irá refletir, incidir e refletir nessa descontinuidade, para que possamos ter aí devidamente a nossa descontinuidade bem indicada na tela. Terceira vantagem, não necessita de acesso de ambos os lados da região a ser examinada. Não necessita, simplesmente ficamos com a emissão e recepção e os reflexos, né, as reflexões, diferentes do método por transparência que veremos a seguir, certo? Bom, a quantidade de defeitos e sua extensão podem ser determinadas. Foi o que eu lhes disse. A quantidade de defeitos, tem uma descontinuidade, tem outra descontinuidade, dependendo da sua resolução, você tem a fácil quantificação dessas descontinuidades. E a extensão delas, aonde elas começam, onde elas terminam. Isso gera uma extensão, isso gera um comprimento. Aqui, ó, nós temos aqui nesse esquema gráfico, temos a tela do aparelho, aqui temos o cabo coaxial e aqui nosso cabeçote com as ondas sendo emitidas. Percebam, senhores, que essa primeira seta, ela incide no fundo e volta. Esse é o chamado de eco de fundo. Essa daqui, bem como essa daqui. Agora, percebam que a do meio, ele encontrou o quê? Uma interface, uma descontinuidade, certo? A interface de uma descontinuidade. E o que houve com essa onda? Ela voltou e apareceu o quê? Com uma intensidade maior do que o normal no seu aparelho. Por quê? Porque ela viajou menos do que viajaria se estivesse vindo até aqui. Se ela viajou menos do que ela viajaria se estivesse vindo aqui, isso significa dizer o quê? Que ela perdeu menos energia sonora do que a que veio até o fundo. Por esse motivo, né, por esta razão, o pico que retorna ao aparelho dessa descontinuidade, ele é maior, porque ele tem mais energia sonora, pois perdeu menos, por viajar menos. Bom, método por transparência é o método onde se emprega dois transdutores separados, sendo um emissor e outro receptor. Prestem bem atenção, antes de qualquer coisa, método que emprega dois transdutores separados, sendo um colocado como receptor e outro como emissor, não significa dizer que é o cabeçote duplo cristal. O cabeçote duplo cristal, senhores, ele é dois cristais, ele possui dois cristais, eles são de dois cristais. Porém, é um cabeçote só, é somente um transdutor. Nesse caso do método por transparência, senhores, temos dois transdutores monocristais, mas são dois transdutores, certo? Por isso que é feito da transparência. Bom, neste caso, os transdutores são acoplados entre as superfícies opostas que contêm a região a ser examinada. Ou seja, se você tem uma chapa, uma superfície, você coloca o cabeçote de um lado e o outro com o seu feixe tônico também, um feixe tônico apontado para o outro. E dessa forma você vai executar a sua transparência. Lembra o segundo tópico. Quando a peça não apresenta descontinuidades, todo sinal emitido é recebido pelo segundo cabeçote. Na presença de descontinuidades, parte ou toda a energia sônica é refletida e o sinal recebido pelo cabeçote receptor será menor ou nulo. Ou seja, senhores, acompanhem comigo.
Um é responsável pela emissão da onda e o outro vai receber essa onda. Então, o que vai acontecer? Não vai haver encontro de feixes. O que você tem que deixar são os feixes sônicos apontados um para o outro. Para que, da mesma forma que um teve a capacidade de sair com um ângulo tal, o outro tem que estar da mesma forma para receber esse feixe sônico. E conforme a leitura, na presença de descontinuidade, parte ou toda a energia sônica é refletida e o sinal recebido pelo cabeçote superior, receptor será menor ou nulo. Ou seja, no meio do caminho, se você encontrar uma descontinuidade, qual é a tendência? É desse som voltar. Ao invés dele continuar o seu trajeto rumo ao cabeçote receptor, parte dessa energia vai retornar ao quê? Ao seu ponto de origem. E ao retornar ao seu ponto de origem, uma quantidade menor do que a esperada será recebida pelo receptor. E por meio dessa diferença de energias, é que você tem a sua transparência. Entenderam mais ou menos? Quarto método. Este método exige um bom acoplamento dos cabeçotes e é um posicionamento preciso de um cabeçote em relação ao outro, além do acesso aos dois lados da peça. Bom, isso aí são duas condições, né, senhores? Primeiramente, foi o que eu acabei de dizer. O posicionamento de um cabeçote em relação ao outro. Ele não pode estar de qualquer maneira. A posição de saída do feixe sônico do emissor tem que estar exatamente como? Da mesma forma do receptor. Ou seja, o cabeçote receptor, mesmo que ele não vá emitir ondas sonoras, mesmo que ele vá somente receber ondas sonoras do emissor, a posição que seria, né, no caso, de saída do seu feixe sônico tem que estar voltada para o cabeçote emissor, certo? Para que haja a correta recepção do mesmo. O outro detalhe, né, que a própria frase diz, é necessário acesso aos dois lados da peça. Ou seja, se você vai fazendo uma chapa, é necessário que você tenha acesso manual às duas faces da chapa. Ou seja, não adianta, você tem uma chapa e você consegue colocar aqui o seu cabeçote, mas você não consegue colocar nada aqui, você não tem como fazer. Então é necessário que você tenha acesso, né, direto aos dois lados da peça. Essa é a nossa aqui representação gráfica. Evidencia mais ou menos como funciona o método de transparência com cabeçotes normais. Percebam, ó. Um emite, ó, esses três de cima estão emitindo, certo? E esses três de baixo estão recebendo. Percebam, senhores, que aqui no método de transparência, no primeiro instante, o transmissor está conseguindo passar toda a sua onda para o receptor, ou seja, não houve nenhuma interface, nenhuma possível descontinuidade. Então, toda a onda recebida pelo pelo cabeçote receptor foi enviada ao aparelho. Por isso que na terceira figura temos que o pico se tem em maior amplitude. Senhores, entendam o seguinte, que esse método, ele, em interpretações gráficas, ele é exatamente, repito, exatamente o oposto do método de pulso-eco, né? A interpretação gráfica tem que ser dada exatamente ao contrário. Ou seja, no método pulso-eco, quanto maior for o pico, maior a tendência de ser o quê? Uma descontinuidade. Porém, no método de transparência, que é o que estamos estudando agora, senhores, quanto maior o pico, maior a certeza de que não há uma descontinuidade. Justamente por quê? Porque toda a onda emitida pelo cabeçote emissor foi recebida pelo receptor, ou seja, não teve nenhuma interferência por conta de uma interface de descontinuidades. Percebam o segundo módulo aqui, ó, a segunda instância, que o cabeçote transmissor envia, né, emite a onda ultrassônica e o receptor fica aguardando a mesma. Porém, há uma pequena interferência em alguma parte desse trajeto. Perceba que só das 5 setinhas aqui indicativas, somente 2 foram passadas. As outras 3 ficaram retidas nessa interface. Essas 3 que ficaram retidas, o que aconteceu com elas? Elas retornaram ao aparelho, certo? Retornaram ao cabeçote e retornaram ao aparelho com sinal de descontinuidade, com um eco de descontinuidade. Enquanto que essas 2 que passaram,
elas foram, sim, transmitidas ao cabeçote receptor e teve um sinal na tela, se os senhores repararem, proporcionalmente menor. Ou seja, houve uma redução, né, do seu pico. E ao passo que, nesse caso, houve uma redução do seu pico, aumentou-se o que, de acordo com o método de transparência? A probabilidade de uma descontinuidade. Percebam, senhores, que na nossa terceira instância, o cabeçote transmissor emite as ondas, porém, nenhuma delas atinge o cabeçote receptor. Por quê? Por entrarem em contato com uma interface de uma descontinuidade, ou seja, houve uma interferência que fez com que essas descontinuidades refletissem e fossem diretamente aonde? De volta para o cabeçote transmissor. Por essa razão, que na vista da tela do aparelho você não vê o quê? Indicação nenhuma. Isso aqui, em relação a potencial, né, por assim dizer, de descontinuidades no pulso eco, é perfeito. É uma peça perfeita. Porém, evidente, claro, abre-se um parêntese, que mesmo que a peça esteja perfeita, haverão picos na tela no método de pulso eco. Porém, aqui, se não houve recepção é porque, com certeza, há uma interface proveniente de uma descontinuidade gerando interferência. O que significa dizer? Ali é um ponto de descontinuidade que deve ser investigado, mensurado com relação à sua posição na chapa e a sua extensão, o seu comprimento, né? E laudado com a devida reprovação, para que seja feita a manutenção da mesma. Só um parênteses, senhores. Quando nós utilizamos de técnicas de inspeção por transparência, é necessário informar que você está trabalhando com 2 cabeçotes, porque senão você não vai ter a leitura correta. Então, todas as vezes, senhores, que for ser usado um aparelho de ultrassom para fazer uma varredura pelo método de inspeção transparência, de inspeção, tem que informar ao aparelho que a função na qual ele deve trabalhar é a dual, não a single. Certo? A função dual, ou seja, a função duplo, 2 cabeçotes. É usado nessas 2 condições. Quando você vai usar o cabeçote duplo cristal e quando você vai fazer o método por transparência. Nessas 2 condições você tem que ajustar o seu aparelho para a função dual. Certo? Quando você vai fazer uma varredura normal ou com cabeçote angular, função single. Simples, né? Um cabeçote. Para as demais, dual. Ok? Próximo método de inspeção é o tandem, né? Vamos à leitura. Utilizado para detecção de descontinuidades em soldas não perpendiculares ao feixe sônico, pelo método convencional e soldas de grandes espessuras, ou seja, maiores que 100 milímetros. Bem grandes, né? Então, o tandem, pessoal, é o seguinte. A primeira coisa, descontinuidades em soldas não perpendiculares ao feixe sônico, ou seja, são descontinuidades que não estão necessariamente abaixo, perpendicularmente dizendo, do seu feixe sônico, que podem estar aonde? Na lateral, certo? Aí, por essa razão, são utilizados 2 cabeçotes angulares, certo? São posicionados de maneira que, com a sua conferência angular, vai haver a emissão de um e a recepção de outro, por um meio de reflexos. Vamos ler abaixo. 2 cabeçotes angulares, como havia lhes dito, são posicionados de tal maneira que o som emitido pelo cabeçote emissor, é captado pelo cabeçote receptor, caso haja descontinuidade na peça. Ou seja, se não houver, senhores, descontinuidade, nesse nosso exemplo aqui, olha só, observemos que temos um transmissor, esse que eu estou circulando, e o receptor. O transmissor, senhores, ele emite a onda em incidência angular. Se essa onda não encontrar nenhuma interface que a faça refletir, certo? Refletir em sentido contrário, o que vai acontecer? Essa onda incidente aqui, ela vai incidir até encostar no fundo e vai refletir para este lado, ou seja, para o mesmo sentido, certo? Que foi a onda, o feixe sônico inicialmente. Porém, senhores, como nesse caso aqui, se ela incidiu nesse sentido, ou seja, nesse caso da direita para a esquerda,
Se ela encontrou uma interface, ela vai refletir para esquerda para a direita, da esquerda para a direita, certo? E ao passo que ela incidir numa descontinuidade e refletir em sentido contrário, ela vai encontrar o cabeçote receptor e vai haver a mesma indicação na tela, da mesma forma na qual é feita a transparência. Vamos ao terceiro tópico. A varredura é feita pela movimentação dos cabeçotes no sentido longitudinal à solda, mantendo uma distância constante. Ou seja, da mesma forma que esse sentido no qual eu venho lhes dizendo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ele é longitudinal em relação à peça. Então, senhores, a varredura dos cabeçotes angulares também tem que ser longitudinal. E eles têm que manter uma distância constante, por quê? Porque para cada ângulo de incidência você tem um ângulo de reflexão. E se você alterar essa distância, o som que você está sendo refletido ou não pode passar desapercebido pelo cristal. Ele tem uma posição certa para passar com base na posição inicial do transmissor. Se o transmissor está aqui, ele tem que estar a exatos tantos milímetros de distância. Para quê? Caso haja uma reflexão, ele reflita e vai bater diretamente no receptor. Entenderam? Vamos ao próximo, a ressonância. A ressonância, vamos lá. Esse método baseia-se em que uma onda elástica entra em ressonância quando a espessura da peça é igual ao número inteiro de meios comprimentos de onda. Ou seja, quando a espessura da peça é igual ao número inteiro de metades de comprimento de onda, é feita a ressonância. E utiliza o quê? Um feixe contínuo não pulsado e a frequência é variada até que a peça entre em ressonância. Esse método, senhores, não é um método tão usado, né, industrialmente, apesar de que mas não é muito usado, de maneira que não há necessidade de vocês se aprofundarem tanto no tema. Estamos aqui a título de informação, mas os principais, que são pulso eco, transparência, imersão e inclusive o tandem, devem ser atentos, né, devem ficar na mente dos senhores. Esse aqui é um aparelho de ressonância e aqui temos o exame por imersão. Comecemos pelo exame de imersão. Teste onde o cabeçote e a peça se encontram imersos no líquido e que não há contato do cabeçote com a peça, onde a onda é transmitida pelo líquido, ou seja, não é necessário que você tenha o contato direto entre o cabeçote e a peça. Basta você imergir o seu cabeçote no meio líquido em questão e a onda ultrassônica será passada por ele, né? O teste por imersão, é feito com apenas um cabeçote. O feixe sônico é direcionado para dentro da peça utilizando-se um cabeçote do tipo normal, né? Incidência direta, monocristal. Através do posicionamento do cabeçote é possível inspecionar a peça por ondas com incidência normal, ou seja, ondas longitudinais, ou por incidência oblíqua, ondas transversais. Quais são as vantagens? Vamos lá. Velocidade de inspeção, habilidade de controlar e direcionar o feixe sônico, a adaptabilidade para a automatização, manipulação da porção mais eficiente do feixe para a região de maior interesse da peça. Ela te proporciona uma velocidade maior, certo? Você tem a possibilidade de controlar melhor o seu feixe sônico, porque de uma certa forma você vê o comportamento do seu feixe sônico, não é olho nu, mas você entende o comportamento do seu feixe sônico no meio líquido, por exemplo. Quarto tópico, cálculo da coluna d'água, que é a distância entre o cabeçote e a peça. É o ajuste de modo que o segundo eco múltiplo da coluna d'água apareça na tela numa distância superior ao primeiro eco múltiplo do material. Ou seja, você tem que fazer o cálculo certo da coluna d'água, que é justamente a distância entre o cabeçote e a peça, e essa distância tem que ser tal em que o pico deva aparecer exatamente numa distância superior ao primeiro eco múltiplo. Temos aqui, olha só, percebam que no nosso esquema o cabeçote ele não encosta na água, no material, ele simplesmente é emergido e a onda ultrassônica penetra no material. Então, entre o eco referente, agora a gente vai explicar aquele cálculo de coluna d'água, o eco referente à viagem do cabeçote até o início da peça, certo? Corresponde ao primeiro pico que tem que ser dado na tela. Agora, o pico proveniente da viagem do som do cabeçote até o fundo da peça ou a descontinuidade
tem que estar aqui, ó. Melhor explicando, a descontinuidade, senhores, no método por imersão, ela vai ficar exatamente entre o pico referente a esse aqui, o A, o pico A, o A preto, o Azinho preto, referente a o percurso do som do cabeçote até a superfície da peça, o que tiver entre esse pico que eu acabei de descrever e o pico referente ao percurso do som do cabeçote até o fundo da peça. Reparem que não falei superfície, agora eu falei fundo, certo? O pico que estiver entre esse, que é cabeçote, superfície da peça, e esse A azul, que é entre cabeçote e fundo da peça, o pico que estiver entre esses deve ser avaliado, pois um pode ser uma descontinuidade e o outro pode ser o eco de fundo da peça. E por último, temos aqui o sistema automatizado de ultrassom, que é o chamado Phased, né? Phased Array. Bom, vamos a ele. Sistema em que o inspetor não atua durante o exame, sendo este executado automaticamente. Prestem atenção, uma observação aí, um pequeno adendo. O inspetor ele não executa a varredura, mas ele acompanha a varredura de tal maneira que o julgamento da descontinuidade ou não ainda fica sendo critério de relatório dele, certo? Ele simplesmente não varre a peça. Segundo tópico, área de atuação, interpretação de resultados, é a nossa área. Observação, o sistema automático está relacionado com a forma de processamento de dados, que é informatizado, e o mecânico com a forma de aplicação, robôs, equipamentos, ou seja, tem um robozinho ou um equipamento próprio para você fazer aquela medição de maneira que a sua aplicação manual seja desnecessária, sendo necessária somente a interpretação dos tais resultados. Temos aqui as fotos, ó, dos resultados sendo obtidos e aqui da própria aparelhagem. Então, senhores, agora, como nosso último tópico, nós vamos lidar falando sobre aparelho de ultrassom, nós vamos falar sobre os tipos de mostradores, né? As formas nas quais as ondas ultrassônicas em formato dos picos se aparecem, né? Se apresentam para nós no nosso aparelho. O primeiro tipo é o tipo A-scan, que é o tipo mais utilizado dentro no que diz respeito ao ultrassom manual, que é um mostrador em gráfico de amplitude por tempo, certo? Amplitude, altura do sinal, tempo. Determina o tamanho, a localização de descontinuidades e é utilizado para medição de espessuras, velocidade sônica, atenuação e geometria do seu feixe sônico. Existe também, senhores, o tipo B-scan, acompanhem comigo, o tipo B-scan, que é um mostrador gráfico tempo por distância. Reparem que não é mais amplitude. A intensidade do eco não é medida diretamente como no A-scan. E mostra a seção transversal da peça, onde aparecem ambas as superfícies. E tem grande utilização na medicina. É a partir desse aqui que nós temos o ultrassom, né, na medicina. Tipo C-scan, os resultados são plotados em um gráfico que mostra uma vista em planta da peça com a dimensão e posição das possíveis descontinuidades. Ou seja, você tem uma vista de uma forma planificada, né, da possível descontinuidade. Normalmente não informa a profundidade das indicações, justamente por ter uma vista superior. O cabeçote é movido sobre a peça por um sistema automático ou semiautomático de varredura. Então já não é um sistema manual, certo? De ultrassom. Tipo T-scan. Possui os 3 mostradores anteriores, mais um mostrador com vista lateral. Então, a partir daí, você já consegue ter uma vista um pouco melhor, né? Você já consegue ter a noção da profundidade da descontinuidade. Apresenta a vista tridimensional das descontinuidades, armazena resultados e transfere para computadores, pode imprimir os resultados diretamente do aparelho e a varredura pode ser manual ou automática, ou seja, é uma forma muito mais moderna, né? Muito mais dinâmica de se trabalhar por conta de que ela mesma imprime o resultado, né? E transfere para computadores. E o último, que é o S-scan, né, que é a forma de apresentação para varredura setorial angular por Phased Array, S-scan. No caso, essa aqui é a forma de varredura do ultrassom automatizado, né, que nós acabamos de ver.
A varredura é efetuada sem movimento do transdutor. O feixe sônico é produzido angularmente, mostrado pelo transdutor, mostrando na tela a posição das indicações a partir do centro do transdutor, ou seja, o centro do seu feixe, percebam, senhores, que ele está aqui, e ele tem essa varredura desse ambiente todo aqui. Então, na tela, percebam, senhores, que o cabeçote não mexe. As próprias descontinuidades elas vão aparecendo nas suas respectivas posições em relação a feixe sônico e a peça, certo? Então não é necessário que haja uma varredura. E aqui, senhores, para finalizar, temos uns tipos de aparelhos aqui, né, umas imagens, que começou-se, na verdade, pelos aparelhos analógicos, há muitos anos atrás. Esse aqui é um Kraut-Kramer, o SM2, um modelo, na verdade, extremamente antigo, e cujos botões controle de ganho. Controle de ganho é exatamente aquele botão que determina o nível de ganho, ou seja, energia sonora que é aplicada na sua onda, o que determina a altura ou não do seu eco, né? A sua amplitude, que aumenta e diminui a amplitude. Bom, supressor de ruídos. Supressor de ruídos, senhores, não é nada mais do que aquele botãozinho ali que tem a capacidade de atenuar todo o ruído externo, né, que possa interferir, né, que possa causar algum tipo de interferência na sua onda ultrassônica. Botão de liga e desliga e ajuste de método. Bom, botão de liga e desliga, né, liga e desliga o aparelho. Botão de ajuste de método. O que é isso? Ajuste de método. Lembra que eu lhes falei? Single, dual, ou seja, trabalhar com um cabeçote ou trabalhar com dois cabeçotes, ou trabalhar com cabeçote duplo cristal. Terceiro, entradas do cabo coaxial. Senhores, isso aqui não é um botão, são entradas dos cabos coaxiais que são ligados. Bom, aqui é o controle de escala, ou seja, controle da escala. Escala de 100 mm, escala para 50 mm, uma escala de trabalho, né, que você determina. Controle da velocidade, que é o que determina o valor da velocidade do som, que você tem que determinar, você tem que dizer ao aparelho que velocidade é essa. O controle do monitor com relação a ajuste de distanciamento de picos e etc. Zeragem, que é para você zerar o aparelho. E o foco, que diz respeito à qualidade da sua incidência sonora, certo? Do seu pico na tela. Aqui um outro exemplo de aparelho. Esse aqui é um Sonatest. E esse aqui são os digitais. O SM35, temos aqui um Braintey, uma coisa assim, da Kraut-Kramer também, 11 Plus, se eu não me engano, pelo formato parece ser 11 Plus. Sendo que um dos mais populares da época era esse o SM35, que também já está ultrapassado. E esses aqui, senhores, são os aparelhos de medição de espessuras, certo? Alguns conhecem eles como dimmíters, cuja função é somente medir a espessura. Então, senhores, temos aqui o fim da nossa videoaula de ultrassom. Espero que todos os ensinamentos passados aqui tenham sido o máximo possível absorvido pelos senhores. Espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, até se interessado em aprofundar-se no curso de ultrassom aí, né? É uma área muito boa, é uma inspeção muito bem remunerada e o mercado precisa de profissionais qualificados. Então, até a próxima matéria. Fiquem com Deus. Até.